Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca, sou professor de francês e diretor desta escola online maravilhosa. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série do TCF. Falaremos sobre a última prova do TCF. No próximo vídeo, nós vamos ver como você pode estudar para esta prova, tá bom? Mas hoje o nosso foco será na prova de production orale. Antes de começarmos, eu gostaria que você já deixasse o seu like, que você se inscrevesse no canal. Você não sabe quanto isso é importante para mim, quanto isso é importante para você também, né? Porque fazendo isso você vai me deixar mais estimulado para produzir mais conteúdo. Vou ver que você gostou, vou ver que você se interessou pelo conteúdo. Então, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário e compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa saber dessas informações, alguém que esteja se preparando para o TCF também, tá bom? Então, bora lá, vamos falar sobre a prova de production orale assim que passar a vinheta. Maravilha, gente. Então, estamos aqui com o nosso modelo de prova de production orale, tá? Aqui ao lado você já tem, né, o nosso modelo. É assim que a gente trabalha na nossa communauté française sans stress, nossa comunidade, tá? Nossa comunidade é um curso completo, tanto para o TCF quanto para o DELF e o DALF, tá? Desde o A1, desde o B1, na verdade, até o C2. Essa é a minha intenção, né? Então nós temos preparações completas para esses exames de proficiência. Então, se você está se preparando para o TCF, por exemplo, acesse o link aqui embaixo, conheça a nossa comunidade e faça já a sua inscrição, porque você vai ter acesso a muitas e muitas aulas, tanto aulas de reforço, se você ainda não acredita estar num bom nível de francês, você vai ter aulas para reforçar a sua base de francês, para melhorar a sua pronúncia, quanto para você que já acredita que está no nível adequado, nível B1, nível B2, já consegue acompanhar as aulas, já pode entrar direto na formação TCF, na formação DELF B1, DELF B2, tá bom? Então, fica aqui o meu convite para você conhecer a comunidade, que está realmente bem bacana, né? Os alunos estão começando a entrar, estamos começando a formar a primeira turma desta comunidade, né? E tem sido uma experiência muito bacana, tá bom? Fica o meu convite aqui para você conhecer e ingressar nessa comunidade. Très bien. Agora sim, vamos começar a produção oral. Tá? Então, como é que a gente trabalha a produção oral na nossa comunidade? Né? Além de você ter direito a uma aula ao vivo comigo para praticar a produção oral, certo? Uma aula ao vivo individual, em que a gente vai praticar a produção oral junto, vou dar todo o feedback para você melhorar a sua fala em francês, tá bom? A gente trabalha também com modelos, tá? Então eu crio alguns modelos baseados, claro, nas atividades do TCF, né? O TCF ele tem três atividades, trois tâches. La première tâche é o entretien dirigé. O que isso significa? É uma entrevista sobre você. Tá? Então são informações pessoais. Perguntar onde você mora, com quem você mora, qual é a sua profissão, o que você gosta de fazer, como foram suas últimas férias, quais são seus projetos para o futuro. Então, é uma parte em que você precisa dominar bem os tempos verbais do presente, do passado e do futuro. Tá? Se você não tiver esse domínio, você vai sentir dificuldade na hora de se expressar. Bom, então é importante dominar esses três tempos verbais, né? Aliás, mais de três, mas saber dominar esses períodos da narrativa, passado, presente e futuro, tá bom? Porque senão não vai conseguir fazer essa parte da prova, por mais que seja simples. É a parte mais simples, né? Mas são perguntas que vão versar aí sobre esses três tempos da narrativa. Preciso contar a verdade? Por exemplo, tem alunos meus, né? Já tive alguns alunos que moravam algum momento com o pai, algum momento com a mãe, em outros momentos com a avó, enfim, não tinham um domicílio fixo, né? E não queriam explicar isso para o avaliador. Então, se o avaliador perguntar para você avec qui habite, e você tiver numa situação assim complicada, né? Você vai inventar uma história. Inventa uma história. Você pode criar, fantasiar, não tem nenhum problema. Ninguém vai te julgar por isso. E o avaliador não vai conferir depois se aquelas suas respostas são verdadeiras ou não. O que ele quer saber
é se você domina a língua francesa. Então, se você conseguiu responder adequadamente aquela pergunta, maravilha, para ele já está mais do que suficiente. Ele vai passar para a próxima pergunta, tá bom? Lembrando que a gente não pode apenas responder assim. Se ele perguntar, né? Avec qui habites-tu? E você responda, avec ma mère, né? Não vai dar certo, não é uma boa resposta. Uma resposta muito curta. Você tem que se alongar um pouco mais. Ah, aujourd'hui, j'habite avec ma mère et mon père, il n'habite pas ici, il habite dans une autre ville ou dans un autre pays, e blá, 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 blá. E começar a conversar um pouquinho mais sobre aquele tópico, tá bom? Da habitação, né? E onde você mora, onde sua mãe mora, onde seu pai mora, enfim. É preciso conversar um pouquinho mais, tá bom? Precisa que seja verdade? Não é preciso que seja verdade. Já falei aqui, né? Mas é algo que eu enfatizo muito, porque às vezes a gente fica travado por isso. Caramba, eu não sei falar sobre tal coisa. E a gente, na hora, trava, não sabe como expressar aquilo em francês, né? E não se dá conta que a gente pode inventar uma história mais simples, tá bom? Então, fique aí a dica. Se algo for muito complicado para você, se você não souber expressar exatamente o que você fez, o que você faz, quais são os seus planos, e tiver algo mais simples para dizer, diga, tá bom? Isso vai facilitar a sua vida ali na hora da prova, ok? Voilà, très bien. Então, alguns exemplos de questão. Nós temos, parlez-moi d'une personne que vous admirez et pourquoi. Décrivez votre meilleur ami et les activités que vous faites ensemble. Quel est votre type de cuisine préféré? Aimez-vous cuisiner? Si vous pouviez voyager n'importe où iriez-vous e pourquoi? Essa daqui já é uma estrutura já mais complexa, né? É uma estrutura que provavelmente o avaliador só perguntaria nesse primeiro momento, caso ele visse que você está à vontade com o francês, né? Você já sabe falar bem, etc. Ele vai te fazer uma situação dessa hipotética, né? Logo de cara ali. Esse primeiro momento é um momento para as pessoas que estão ali no nível, digamos, A1, A2, entrando no B1 ainda, né? Esse seria um nível deste primeiro exercício, né? Entre o A1 e alguém que está entrando no B1, tá? Então, é isso que se espera. Esse é o nível que se espera desse primeiro exercício, o nível mais básico. Assim como toda a prova, né, do TCF, ela é um nível progressivo, né? Ele vai das questões mais simples às questões mais complexas. Mesma coisa acontece aqui na prova de production orale, tá? Começa com questões mais simples e vai aumentando o grau de dificuldade. La deuxième tâche é une interaction en jeu de rôle. O que significa isso, né? Significa que você vai interagir com o seu avaliador. Então, você vai tentar resolver uma situação junto com ele, tá? Muito parecido com o que acontece lá no Delphi, né? O Delphi B1 tem uma situação exatamente assim. Só que no Delphi B1, o objetivo, né? O grande objetivo é você resolver a situação, né? Você saber argumentar, expressar sua opinião, né? Você apresentar soluções, etc e tal. Aqui, no TCF, o grande objetivo é saber se você sabe fazer perguntas, tá? Então, se você sabe se comunicar, se você sabe conseguir determinadas informações, tá bom? Então, é isso, assim. Vai ter uma situação que você vai precisar se comunicar, fazer perguntas sobre um assunto, e aí você vai perguntando para o avaliador, tá bom? E ele vai te respondendo. Então, é um diálogo, tá? Não é simplesmente assim, vou fazer aqui algumas perguntas soltas, né? Então, você tem que também interagir com ele. É um exercício de interação. Então, é um diálogo, tá? Olha só. Vous déménagerez, vous déménagez bientôt dans un pays francophone pour le travail et vous souhaitez adopter un animal de compagnie. Vous me posez des questions pour obtenir des informations sur l'adoption et l'entretien d'un animal, ou l'adopter, les coûts, la procédure, etc. Então aqui você vai estar meio que tentando retirar as informações do avaliador, né? O avaliador é especialista em determinado assunto e você vai tentar retirar aquelas informações, tá? Então esse é o grande objetivo desse segundo exercício
do TCF, ok? O terceiro exercício, ele já é praticamente tem a mesma cara do exercício lá do Delphi, né? La troisième tâche, que é l'expression d'un point de vue. Ao contrário do Delphi, em que você tem que ficar ali entre 5 e 7 minutos, né? Aqui você tem até 4 minutos e meio, ou seja, o máximo de 4 minutos e meio para construir a sua fala. No Delphi você tem um momento de preparação, aqui você não tem, né? Aqui você precisa meio que se expressar ali na hora, tá? Então por isso que é um tempo até menor, né? E a exigência também de construção, etc., também tende a ser menor, já que você não tem esse tempo de preparação, né? Então, por isso que é mais importante do que nunca você já ter alguns modelos construídos na sua cabeça, né? Então, nesse primeiro momento aqui, por exemplo, do entretien dirigé, você precisa praticar bastante as perguntas possíveis, tá? Quais são as perguntas possíveis de um entretien dirigé? Vai ali praticando, vai praticando, vai praticando, né? Na deuxième tâche, não tem muito como praticar. Você tem que, sei lá, tentar imaginar algumas situações, né? Enfim, eu trago sempre aqui alguns momentos possíveis de interação, né? E você vai tentando imaginar o diálogo. Então aqui é um trabalho muito de imaginação, né, do diálogo. Nesse expression d'un point de vue, né, você precisa ter já uma estrutura pronta para você encaixar as suas ideias, tá? Então é muito importante que você tenha trabalhado antes alguns temas, tá? Que você já conheça alguns temas, já tem alguns argumentos já prontos, argumentos favoráveis e contra aquele tema. Aqui, por exemplo, é sobre o teletrabalho, sobre o home office, né? Trabalhar de casa. Le télétravail est-il une solution d'avenir pour le monde du travail ou un danger pour la vie sociale des employés? Qu'en pensez-vous? E aí você vai ter que dar argumentos contra e a favor de teletrabalho e estabelecer essa relação com a vida social, tá? Então é muito importante que você já tenha alguns argumentos já prontos na sua cabeça e ali você encaixe só no esqueleto, né? Tem um modelo já prontinho de resposta. Primeira parte vai ter a introdução, depois você vai apresentar os pontos favoráveis, digamos, depois os pontos contra, a sua opinião e a conclusão. Tá? Então, você vai dividir a sua apresentação praticamente em 5 partes. Né? Primeira parte vai introduzir a sua fala, vai introduzir o assunto. Na segunda parte vai dar um argumento contra, depois um argumento favorável, depois a sua opinião, depois a conclusão. É muito importante que você faça uma boa introdução, uma boa conclusão. A introdução é aquele momento inicial que vai despertar a curiosidade do seu interlocutor e a conclusão é o último momento que você tem para causar uma boa impressão, né? Então, utilize bem esses dois momentos, tanto o momento inicial, o momento final, na sua fala. Mas é claro, importante o meio também. É importante, né, que você construa bem os seus argumentos, apresente bem os seus argumentos, tá? De forma mais curta, né? Tem 4 minutos e meio, então assim, não vai dar tanto tempo para você falar milhares de coisas, mas você vai construindo ali a sua fala, tá bom? Aqui no nosso material, por exemplo, tenho vários entretien dirigé, as respostas para o entretien dirigé, as possíveis respostas, né, para aquelas perguntas. A gente tem as perguntas que poderiam ser feitas nesse jeu de rôle. A gente tem vocabulário utilizado, vocabulário temático, né? E na tâche 3, nós temos um modelinho de resposta que você já pode utilizar, né, para encaixar praticamente qualquer coisa, né? Tem um plano détaillé, claro que esse plano detalhado você não vai ter tempo de fazer, mas eu apresentei aqui só para você entender como eu construí o pensamento, né? E depois nós temos um plano générique. Esse plano générique, né, ele é importante para você entender como você vai fazer todos esses momentos, né? Introdução, os argumentos favoráveis, os argumentos contra, a opinião pessoal e a conclusão. As 5 partes que eu mostrei, que eu falei aqui durante o vídeo, tá bom? Então, essa é a prova de produção oral de TCF.
Tá? Espero que tenha gostado das explicações. E se você quer ter acesso a esses materiais detalhadíssimos, né? Nós temos aqui 8 páginas para você imprimir, estudar e praticar, tá? Se você quiser ter acesso a esses materiais detalhadíssimos, é só entrar na comunidade. E esse material que eu mostrei aqui é só uma das séries de perguntas da prova de Production Oral, né? Temos muito mais na nossa comunidade, tá bom? Então, acesse o link aqui embaixo, faça sua inscrição na comunidade. E se ainda não deixou o like, deixe seu like, deixe seu comentário também. Merci e à la prochaine. Até a próxima. Tchau, tchau.